sejam muito bem-vindos a esse podcast, que é o podcast que mais cresce no Brasil e no mundo. E agora eu tô com a Maíra aqui. A Maíra agora, vamos falar a verdade, né? Eu vou deixar público aqui, já que avisou pra todo mundo, né? Queria dizer meus parabéns. Maíra tá gestante. Maíra tá esperando um filho que nós não sabemos ainda de quem é esse filho. Vamos esperar nascer a criança pra ver se é a cara do Caio, se é a cara do vizinho, se é a cara do Tiquinho, né? Um Tiquinho de cada brincadeira. Maíra não é dessas coisas. Maíra é uma mulher séria, uma mulher íntegra, uma mulher de Deus, uma mulher linda, maravilhosa, que Deus abençoe a vida do Caio. Ele não merecia, mas como Deus é misericordioso, generoso, tá lá. Galera, faz tempo que a gente não grava um podcast aqui, o Conversa com o Primo, né? Nós estávamos devendo aqui pra vocês, mas por quê? Porque a gente não quer trazer qualquer pessoa aqui nesse negócio. A gente quer trazer pessoas relevantes, pessoas que pensam diferente, pessoas bonitas, elegantes, como o Edu, que é o meu amigo que tá aqui conosco hoje. Galera, vocês já devem ter visto o Edu nas minhas redes sociais. O Edu, ele é um grande amigo, um parceiro aí que Deus tem me abençoado de caminhar com ele. E tô muito feliz de ter o Edu aqui conosco. A Jéssica, a esposa do Edu, né? Ela trabalha com a parte de consultoria de moda, de imagem, estilo. E ela já esteve conosco aqui também. Então, se você voltar aqui alguns capítulos aqui do nosso Conversa com o Primo, você vai encontrar a Jéssica. É uma mulher muito bonita também, uma loira, que também você não merecia. Nós demos sorte, né, Edu? Nós casamos bem, né? Assim, mulherada bonita, né? O raio não cai duas vezes no Não, né? Então tá certo. Mas é o seguinte, galera. Hoje nós vamos ter um bate-papo aqui muito interessante. Vocês que são consultores aí, vendedores de plano de saúde, você que trabalha na área de vendas, você que trabalha com saúde de maneira geral, ou você que quer empreender, enfim, nós vamos ter um bate-papo muito top aqui. O Edu é um cara que pensa um pouquinho diferente a respeito do nosso mercado, traz muita novidade sempre que a gente conversa com ele. Eu tenho certeza absoluta que o que ele vai trazer pra gente de conteúdo aqui vai acrescentar muito na vida de vocês. Então, antes de mais nada aí, você vai esquecer disso lá na frente, porque você vai ficar empolgado com o que o Edu vai falar. Já aperta aqui, ó, se você ainda não ativou as notificações para você receber as mensagens todas as vezes que nós estivermos aqui no nosso podcast. Então, se você está acompanhando pelo YouTube, já clica aí, já se inscreve no canal. Não deixa de curtir agora, porque você vai esquecer também depois de curtir. E se você tiver alguma pergunta que seja pertinente ao bate-papo que nós vamos ter aqui, depois deixa nos comentários aí, porque a gente grava um novo vídeo com o Edu depois respondendo todas elas, tá bom? Agora que eu já falei do Edu, eu quero que você se apresente, Edu. Fala um pouquinho de você, da sua história. Primeiro, obrigado por ter aceitado o convite, mas eu queria que você falasse um pouquinho, porque a galera sabe que o Edu tá na SAMI, porque já viram aqui na rede social, mas existe toda uma bagagem aí antes disso, e eu queria que você falasse um pouquinho pra galera, para eles saberem até o momento atual. Então, o que aconteceu até chegar aqui. Esse é o momento de você falar da sua história, e a galera tá interessada nisso, tenho certeza. Boa, obrigado, Rodrigo, pelo convite. Foi muito bom. Na hora que você falou, vamos bater um papo? Falei, vamos? Como assim? Vamos lá fazer com uma gravação, com um negócio diferente? Falei, super topado. E agradecer aqui também a oportunidade de trazer um pouco dessa história, né? Tenho aprendido muita coisa nesses últimos 4 anos de mercado de saúde, mas vou dar um passinho para trás para contar quem é o Edu, né? O Edu, ele é de Piracicaba. Eu nasci lá em 84, então fazendo as contas aqui, quase 38 anos. Daqui um mês meu aniversário, fica a dica aí para você mandar um presentinho. Certeza, absoluta. Fechou? Boa. E qual foi a ideia, cara? Desde pequeno, eu sempre via minha família ali trabalhando, ralando pra caramba, e eu sempre gostei de administração. Então eu via meu pai mexendo ali com toda a parte de construir negócio e tal. E isso foi muito legal, porque eu falei assim, com oitava série mais ou menos, eu tava com 15 anos, eu falava, eu quero fazer administração. A galera brinca, né, que quem faz administração é porque não sabe o que quer fazer da vida. E eu falo, cara, também ajuda a direcionar a carreira da pessoa, né, ajuda a abrir os horizontes, o leque, como você enxerga o mundo de forma diferente. Então a administração, por mais generalista que ela seja, ela também te abre outras oportunidades para você depois endereçar e você também especializar em alguma outra região, em alguma outra atividade. Foi um pouquinho do que aconteceu comigo. Eu tinha uma ideia totalmente diferente. Hoje eu estou no mercado de saúde e eu comecei lá atrás com telecom. Então eu fiquei 12 anos no mundo de telecom. Aí eu falei assim, nossa, o que tem a ver telecom com saúde? Tem algumas coisas muito parecidas, assim, até o momento, a virada de segmento, a transformação digital que aconteceu lá em 2005, 2006, com telefonia, depois a entrada de Facebook, Google, mudando a dinâmica de mercado, Netflix, é o que a gente vem vivendo também um pouquinho no mundo da saúde.
E eu também trabalhei no mundo de analytics, Big Data, esses negócios de inteligência artificial, machine learning. E aí eu trabalhei 2 anos lá na Neoway, uma empresa que fica em Florianópolis, que agora foi adquirida pela B3, então um baita crescimento bacana, gigante. E um baita modelo de negócio fantástico que eles fizeram. E muito bacana construir, fazer parte disso, porque, cara, eu aprendi muito lá. Ali eu aprendi a vivenciar coisas diferentes, um mundo totalmente diferente. Eu estava numa grande corporação, numa multinacional, com processos já pré-definidos, com muitos processos já bem estruturados, muitas coisas que a inovação ela acaba ficando muito restrita em algumas áreas. E é normal isso dentro de uma grande companhia. E eu tive a oportunidade de ir para uma startup, fazendo todo esse movimento e conhecer como era a transformação de fato, o que era a metodologia ágil, como que era trabalhar numa ida ao mercado, mapear a necessidade do cliente. Eu via isso no mercado e falava, o que é entender a dor do cliente, né? Ali eu pude vivenciar bastante isso. Foi um pouco doloroso o processo de aprendizado, porque você tinha que mudar a cabeça, a forma, todo o aprendizado, 12 anos sendo educado com uma cabeça, e depois você tem que parar tudo, repensar e reconstruir. E isso foi bom, porque me ajudou a pensar de formas diferentes, momentos diferentes também de carreira, de vida, né? Nesse processo que eu saí da NEL e fui para a DASA, nasceu minha filha, a Maju, e aí isso também transformou muito a nossa vida. E eu entrei no mundo da saúde podendo vivenciar algumas coisas. Então, todo o processo da gravidez, né? Toda a parte da gestação da Jéssica com a Maju, eu fui vivenciando, e tudo que eu estava aprendendo sobre uma nova forma de fazer gestão de saúde, o value-based healthcare, o valor em saúde, eu comecei a ver ali no dia a dia coisas que não aconteciam, pela ausência de processos, pela ausência de iniciativas já pré-determinadas, mas que todo mundo, já faz alguns 15, 20 anos, o mercado vem tentando transformar isso, porque o mercado de saúde está ficando insustentável ao longo do tempo. Reajustes super elevados, todo mundo tentando trocar de plano para tentar mitigar um risco de custo maior. Se você pegar hoje um reajuste que está na casa de 17% esse ano, na pessoa física 15,5%, né? Tem casos de empresas que estão sendo reajustadas a 60%, 70%. Fica insustentável você trazer um plano de saúde, um benefício, uma política de benefícios estruturada e sustentável a médio e longo prazo. Sofre a empresa, sofre o colaborador, sofre o parceiro, sofre a operadora, sofre o sistema como um todo. Então, como que a gente se reinventa nisso? Então, foi quando eu cheguei no grupo da ASA, eu não entendia muito dessas dinâmicas, eu tive que aprender e estudar um pouco sobre isso. E aí tive a grata surpresa e a grata oportunidade também de poder conhecer médicos referências no Brasil, pessoas que pensam no modelo de saúde há muitos anos, com uma cabeça super diferente para frente, um pensamento sustentabilidade. E eu comecei a entender um pouco disso. Então, acho que a parte boa de nunca ter vivenciado o mundo da saúde, lá nos primórdios, me ajudou a pensar também como pode ser feita a saúde de forma diferente. Carregar alguns vícios é importante. E eu fui aprendendo os vícios do mercado para poder entender quais são as dores que precisam ser endereçadas para trazer uma solução diferente. E não estou aqui falando, poxa, não pode ser feito da forma como o método tradicional não serve, funciona. Pelo contrário, eu acho que ele nos trouxe a possibilidade de expansão de saúde para todo mundo. O mercado de saúde público, ele é sobrecarregado. E a gente tem a missão, com os planos de saúde suplementar, trazer essa acessibilidade para as pessoas. O que está acontecendo é que está ficando muito caro. E essa conta não para de pé por conta da fragmentação, da utilização, desperdício. A culpa é do beneficiário, a culpa é do médico, a culpa é do prestador. Não. O sistema foi construído numa forma que hoje as variáveis e os incentivos talvez não estejam balanceados na medida correta. E a gente precisa reconstruir essa engenharia para poder entregar esse valor e mais sustentabilidade para o mundo e para a saúde também. Eu quero que minha filha, meus netos, meus amigos tenham todo mundo plano de saúde. Se você parar para pensar hoje, será que minha filha vai ter plano de saúde, vai poder pagar por um plano de saúde na velocidade que a gente está indo nos últimos tempos? E aí a gente pode trazer outros fatores externos, né, como guerra, como a pandemia, que a inflação nossa aumentou muito. Então, assim, como que a gente consegue se reinventar? Acho que é o momento da gente parar para pensar. Recursos são escassos, a gente precisa se reinventar de novo. Como consumir saúde de forma sustentável? É isso que eu tenho provocado muito e eu tenho aprendido, e eu gosto de compartilhar um pouco dessa visão que eu tenho aprendido com outras pessoas que são mestres no mercado para poder traduzir isso também. Tá. Edu, vamos lá. Então, você vem da parte de telefonia, você vem de telecom, né, na verdade, e aí depois você passa por uma empresa de tecnologia,
E aí você vem para a área da saúde. Quais são os paralelos aí que você tem entre cada uma dessas áreas? Por exemplo, o que a parte de telecom agregou para você no momento atual? Assim, quais são as experiências que você tinha? Você atuava o quê na área comercial? O que você fazia na parte de telecom, só para eu entender? Em telecom eu passei em algumas áreas. Tive experiência no planejamento estratégico, planejamento financeiro. Depois eu fui para uma área de produtos. Depois fui para a área de marketing estratégico. Fazia muito desenvolvimento comercial e eu acabei construindo alguns pacotes e soluções que são os bundles, né? Tá. Então, traduzir o que aconteceu no mercado de telecom nos últimos 20 anos aí. A gente tinha lá o famoso pulso minuto, né? Não sei quem lembra aqui que tem mais de 30 anos vai lembrar que tinha lá um pulso valia 4 minutos. E aí tinha a transformação do pulso para minuto porque era uma mecânica de contabilização e de cobrança que não era tão clara. E aí a gente migrou para o minuto. Então foi um trabalho de transformar o modelo de negócio da companhia numa métrica e você tinha que fazer uma transição que não impactasse financeiramente a companhia. E eu estava nessa época ali aprendendo, entendendo o mundo de telecom e aprendendo a fazer isso. E aí passou um segundo momento que era quando a gente começou a ter os telefones celulares. Começou a disseminação da mobilidade. 1 minuto falado era muito caro. O mega trafegado era muito caro. O SMS ficou muito caro. Só que começou a aparecer inovação dentro dessa cadeia que a conectividade permitiu. Sim. A gente só passou pela pandemia ilesos do ponto de vista de relacionamento, do ponto de vista de negócios, que quem pôde trabalhar de forma home office, por conta de tecnologia, por conta da conectividade. Se não tivesse sido plantado lá atrás, não teria sido feita essa transformação. Tá, então, o que telecom trouxe para a gente aqui no aprendizado? Era um pagamento por uso, por evento. Legal. Por situações, passei por um pronto-socorro, passei por uma situação assim. Então, quanto custa isso ao longo do tempo? Fica inviável pagar uma conta ao longo do tempo quando você tem um modelo pago por uso. Então, como que a gente reconstruiu a dinâmica desse mercado? Como que eu mantenho uma mensalidade, eu cobro do usuário e eu consigo trazer outros valores agregados dentro disso? Que outros serviços eu posso trazer e que justifiquem a utilização e a sustentabilidade desse cliente dentro da minha carteira. Então, a gente começou a repensar a dinâmica de como entregar valor para o cliente, sempre colocando o usuário na frente, no centro de tudo. E isso é muito interessante, porque telecom todo mundo tem experiência ruim do call center, do telemarketing, do atendimento ruim ou da fatura errada. Mas tanta coisa foi sendo feita no mundo de telecom que hoje a gente está muito melhor. Tem muita coisa para melhorar, constante evolução, mas é isso que eu vejo também no mundo da saúde. Sim. Eu sinto que a saúde é boa, mas a gente pode fazer muito melhor. A tecnologia, então, na verdade, ela praticamente salvou o mundo da telecom, você pode dizer assim. Tipo, porque o formato não estava legal. Quem trouxe a tecnologia no final das contas? O custo era alto. O custo era alto. Mas quem trouxe a inovação também foram empresas disruptivas de mercado, né, as Big Techs, trazendo uma provocação de mudança de modelo para quebrar o monopólio que existia. Sim. E também, ao mesmo tempo, forçar que as grandes companhias pudessem se reinventar. Sim. E esse poder de reinvenção constante faz com que a gente tenha empresas centenárias sempre criando novas coisas. Então, assim, eu não acho que salvou, mas provocou a mudança. Provocou, porque fazer com que uma telefônica, por exemplo, uma Oi, uma Claro, quebre, é muito difícil pelo tamanho que elas construíram ao longo do tempo. Mas se você não tomar cuidado e não se reinventar todo santo dia, então, você não vai conseguir chegar lá. O que eu percebo é assim, vamos pensar que existem gigantes ali, assim como existe no nosso mercado de saúde. E quando você pega alguém com uma ideia disruptiva, e essa ideia funciona, e as pessoas compram essa ideia, automaticamente aqueles que são os maiores players, ou eles vão se reinventar, ou existe sim a possibilidade de quebrar, ou se tornar um produto obsoleto e ninguém mais buscar aquilo ali. Então, eu vejo esse movimento hoje para o saúde, por isso que eu queria fazer esse paralelo para as pessoas entenderem assim, de onde vem a bagagem e porque já deu certo lá. Só que a única forma de dar certo é as pessoas se conscientizarem e abraçarem a causa, né? A gente tem um modelo hoje de saúde que eu costumo brincar que é tipo, você vai... Esses dias eu fui num restaurante japonês com a Estê aqui. Restaurante caro, achei, aqui em Alphaville, no Manihi, chama. É R$189 por cabeça. Aí, beleza. Aí a Helena quis comer também, porque a Helena, ela dá trabalho. E aí a Helena já paga meia. Então, ou seja, você vai sair ali, é brincadeira ali, é 600 pau pra você comer. Isso que a Manu não quis foi no McDonald's, graças a Deus, mas 600 pau.
Aí a gente comeu e eu fiz as contas mais ou menos de item, assim, só por bobeira, assim, fiquei na cabeça assim, eu fiz as contas de itens que nós comemos. A gente não passou de 58 itens. Tinha um combo de 50, acho que 58 ou 62 itens, que custava R$ 298. Ou seja, Metade do preço. a gente ia ficar satisfeito, certo? Com metade do... Mas a sensação de tipo, eu não quero passar vontade, eu não quero ter vontade de comer um negócio e não tá dentro do combinado, não tá dentro do combo. Então a gente paga muito mais caro para ter uma sensação de satisfação, tipo, cara, eu quero estar satisfeito com o negócio. Eu quero ter a segurança psicológica que nunca vai me faltar nada. Hoje mesmo, eu tô falando com um cliente, ele tá na Allianz, e aí eles vão receber um reajuste agora. 18 ponto alguma coisa, esse cara tá saindo, nós estamos levando para Bradesco. Então ele vai passar a pagar 10.200, nós estamos levando para Bradesco para o cara pagar 8.600. O cara encasquetou porque ele quer o Salomões Hope e a Bradesco hoje não tem o Salomões Hope. E aí eu falei, bom, você tem o Sírio no Bradesco, no produto que eu tô te dando para laboratório. Ah, mas eu quero o Salomões Hope. Eu falei, tudo bem, então beleza. As pessoas hoje, elas querem esse tipo de comodidade, elas não abrem mão de algumas coisas e pagam muito caro por isso. Você acha que se a gente viesse dentro dessa linha do que vocês estão fazendo hoje, dentro da SAMI, enfim, dentro do portfólio que vocês estão criando ali, de menos hospitais, para você não ter um custo absurdo? Porque imagina, aí você pode falar um pouco mais de custo, né, em relação a isso. Para você manter uma capilaridade como essa, ter todos os hospitais, contrato com cada um desses hospitais, seria interessante para os corretores, para as pessoas entenderem um pouco mais a respeito desse universo, porque às vezes o cara ele vê do lado de cá, mas ele não entende como que faz para a conta fechar para vocês. Porque o cliente que, eu quero ter Salomões Hope, Delboni, e aí você fala, qual que é o que você utiliza? Né? Muitas vezes o cara, tipo assim, cara, ele nem utiliza, mas ele está fazendo questão. Então, as pessoas pagam caro demais hoje, elas querem pagar um valor menor, mas elas acabam não querendo se desprender de algumas coisas e isso tem dificultado o mercado de modo geral. Como que vocês conseguem chegar numa precificação? Como que são esses acordos com os hospitais? Você pode abrir um pouquinho só para a galera entender aqui como que funciona esse negócio? Não, legal. Eu acho que a comparação que você trouxe do exemplo do restaurante japonês e a sensação de você ter a segurança psicológica de ter acesso a tudo. Segurança psicológica. Você usou esse termo esses dias, é isso, essa sensação isso. Você tem medo de ficar vendido, né? De ficar descoberto. E aí você tem que repensar. Eu tinha plano de saúde do modelo tradicional, sempre usei os hospitais interessantes, de renome, tinha o reembolso, e eu falava, cara, não vou procurar, eu tomava essa decisão inconsciente, o médico do meu convênio, porque teoricamente ele não vai me atender. Por que ele não vai me atender? Porque eu vou chegar lá, ele não vai olhar no meu rosto, ele vai me prescrever, ou não vai me prescrever, eu vou direto num médico que eu confie, que foi a indicação de um amigo. Será que eu estou fazendo o caminho correto desse processo? Será que faz sentido do ponto de vista de utilização, de consumo de saúde? E se eu tivesse uma pessoa que fosse uma referência e pudesse me convencer ou me orientar ou me trazer argumentos ou até me direcionar para uma coisa que eu desconheço. Estou com uma dor aqui no meu dedo, está infeccionando muito. Para quem que eu ligo? No primeiro momento eu vou passar uma pomada. Vou lá minha mãe sempre fala, passa Nebacetim que resolve. A gente sempre pega a mãe, o pai, o amigo, a avó ou alguém que você tem mais próximo do teu círculo de amizade ou de convivência para tentar fazer uma autossaúde. E isso custa ao longo do tempo. Você ter o cartão em branco para você entrar em diversos locais, passar no pronto-socorro. Deu um probleminha, vou no pronto-socorro. Cara, é muito bom ter esse acesso. Mas será que eu preciso ter 70, 90 opções, ou até 180 opções em alguns planos, para você ter uma cobertura nacional? Quantas vezes você usa isso fora da região que você mora? E quando você usa, qual o hospital que você usa? Tem estudos dizendo, e a gente analisava a carteira também de grandes companhias, concentração de 5, 6 hospitais por cidade que as pessoas usavam. 4. E isso está falando de uma população de 30 mil vidas, de 70 mil vidas. Então a dinâmica e a forma como as pessoas tomam decisão por consumir saúde é por proximidade ou de onde moram, ou do trabalho, por conveniência, por comodidade, por experiência. E por que a gente começou a usar muito pronto-socorro ao longo do tempo? Talvez porque para marcar uma consulta com um médico, para você pegar uma prescrição médica simples,
demorava 4, 5 dias. E você sabia que você estava com uma sinusite, ou com uma gripe, ou com uma dor de garganta ferrada, que você precisava de um antibiótico. E o antibiótico você precisa da prescrição médica. Onde você corre? Onde te dá acesso rápido. Na urgência e na emergência. Você vai marcar uma consulta eletiva para poder... Então você vai para o pronto-socorro. Entendi. E aí o pronto-socorro é muito importante. Mas ele precisava cuidar de tudo que ele está cuidando hoje. Nós conseguimos fazer alguns estudos que a gente vê, cara, quem passa em pronto-socorro, 75% a 80% das condições que passaram pelo pronto-socorro são de baixa urgência. Significa que essas pessoas poderiam ter sido cuidadas de outra forma. E aí, onde eu poderia cuidar de outra forma? Na atenção primária, no médico de família, no médico geral, de clínico geral. E isso começou eu não sou médico, tá? Mas você acaba entendendo um pouco dessas dinâmicas e entendendo como funciona o mercado. E aí você fala, poxa, faz sentido eu ir para o pronto-socorro todas as vezes? Para mim, como beneficiário, como usuário, pode ser que sim. Mas isso vai custar no final do dia para quem está pagando a conta. Hoje nós temos 49 milhões de pessoas no Brasil com plano de saúde, de 210 milhões de brasileiros. Desses 49 milhões, 70% dos planos de saúde são pagos pelas empresas. Ou 100% para o colaborador, ou tem uma contribuição, mas isso custa. No final do dia, se você tem um reajuste de 18%, 20% e você tem uma contribuição com o colaborador, quem vai pagar a conta no final é o próprio usuário. Então, se você usa já lá no começo errado ou de forma desordenada, você acaba pagando esse preço lá na frente e você pode acabar ficando sem o plano. Então, trazendo um pouco dessa dinâmica da saciedade, da segurança psicológica, se você tivesse um acesso mais rápido, um tratamento mais fácil, a tecnologia te ajudando nisso, se tivesse teu histórico de saúde de uma forma mais simples, será que eu não poderia te entregar a mesma conveniência sem você precisar sair de casa? Você fazer um atendimento 9, 10 da noite sem precisar ir para o pronto-socorro? E você resolver seu problema, e caso isso não resolva, você tem um time te acompanhando para fazer isso acontecer. Então foi essa essência que a Sami começou a construir. Mas é possível fazer isso de forma que eu entregue valor para o cliente? É possível. Hoje, nosso reajuste está em torno de 65%. Nossa sinistralidade em 65%. O nosso reajuste foi IPCA esse ano e o ano passado IPCA. Então, estou conseguindo trabalhar no IPCA. Eu não falo de inflação médica, mas eu já falo de IPCA, que é o que o mercado queria fazer isso. Mas como é possível fazer isso? Com o meu time de saúde, com atenção primária, onde eu consigo resolver 80% dos casos. Hoje nossa taxa está em 72%, se eu não me engano. Tudo que entra pelo time de saúde, eu consigo resolver ali mesmo. E 80% desse atendimento é digital. É por telemedicina ou por chat, conversando com a sua enfermeira. Então, a gente segmentou os nossos membros em times de saúde, onde tem uma coordenadora de cuidado, uma enfermeira, um médico de família. E a gente começou a trazer resolutividade, conveniência, facilidade. E chega a prescrição médica no seu e-mail ou no seu WhatsApp, de forma que você consiga apertar até o botão, está conectado até com a farmácia quando você precisa comprar remédio, e você pode decidir comprar, inclusive, dentro de casa. Eu tive experiência com a Maju, eu precisei depois usar o hospital, tá? Mas eu vou contar um pouquinho dessa jornada. Ela começou com febre, 40 graus de febre no domingo. Era já umas 5, 6 da tarde. Falei, puxa, eu não quero ir no pronto-socorro, eu estava em Piracicaba, e aí eu falei, poxa, eu vou para São Paulo, para casa. No meio do caminho, se piorar, eu corro pro pronto-socorro. Ela tomou Tilenol, automedicação, a gente sempre faz, não tem como. Aí melhorou. No dia seguinte, ela deu uma melhoradinha, mas voltou com um pico de febre. Eu falei, vamos fazer uma telemedicina. Eu já fiz a telemedicina com a pediatra. E aí já consegui fazer todo esse caminho com ela e tendo desfecho. Prescrição médica, chegou pela internet, comprei, fui na farmácia, eu peguei o carro e fui pra farmácia, que eu falei, não vou esperar trazer para cá. E eu fui comprar o remédio. Não resolveu quarta-feira porque ela estava desenvolvendo um quadro clínico mais intensificado. Aí eu liguei para o meu time de saúde, o time de saúde falou, olha, pelas características que você está me descrevendo, acho que é melhor você ir para o pronto-socorro. E é bom ir agora para não desenvolver um quadro clínico infeccioso maior, tal, não sei o que, e eu fui. Cheguei lá no pronto-socorro do hospital que está conectado lá na rede da Sami. Eu fui para lá pelo aplicativo, peguei o endereço e fui. Cheguei lá, fui atendido, tal, bacana. Já apareceu uma mensagem no meu e-mail dizendo, olá, tal, tudo bem? Você está aqui no pronto-socorro da Beneficência Portuguesa. Como que você está? Beleza. Já sabiam que estava lá.
tá conectado o laboratório, o hospital com a SAMI. Legal. E aí a gente conseguiu, fez todo o tratamento, fez os exames, tinha uma suspeita também de infecção de apendicite na Maju, porque estava com a barriga bem inchadinha e ela reclamava de muita dor próximo da perna. Então o diagnóstico foi um ultrassom, né? A partir do ultrassom abdominal o diagnóstico foi descartado e aí a médica liberou a Maju com antibiótico, com todo um tratamento e acompanhamento. No dia seguinte tocou o telefone. E a hora que tocou o telefone era a coordenadora de cuidado do time de saúde da SAMI falando com a Jéssica. Oi, eu não lembro dela, acho que o nome dela era Franciele, se eu não me engano. Aqui é Franciele, e eu gostaria de saber como que tá a Maju, se tem alguma dificuldade, se você tá entendendo como que faz a prescrição médica. E isso, cara, foi muito interessante, porque minha esposa chegou pra mim e falou assim, cara, você não acredita, a enfermeira da SAMI me ligou pra saber como que tava a Maju. No método convencional jamais isso teria cara, acontecido. É de difícil, verdade. tem alguns serviços que possam oferecer, mas é adicional. É raro, mas na essência de uma operadora trazer isso aqui, então foi isso que me tocou pra ir trabalhar na SAMI também, entendeu? E aí você, obviamente, você abriu mão do convênio tradicional e hoje você tá... Hoje eu tô 100% SAMI, eu SAMI. não tenho meu convênio tradicional. Tá. Então, óbvio, telemedicina, ela diminui a parte de sinistralidade, Ajuda mas eu acredito que não é esse o foco principal. Acho que não. Vamos entender. Eu tava no Einstein aqui, de Alphaville, esses dias, e tô lá dentro, assim, e aí eu fiquei sentado numa posição onde eu ficava vendo as pessoas retirarem a senha, né? Porque eu achei engraçado. A hora que eu cheguei, eu fui retirar a senha, aí fazia a perguntinha ali, assim, o seu caso, né? Coloque aqui mais ou menos, tipo, era mais ou menos uma pesquisa de o quão grave era a sua situação ali, tipo, coloque aqui se o seu caso é urgente, urgentíssimo, não tem urgência, como que era? E a maior parte das pessoas não tinha uma urgência mesmo, né? Tipo, você via que era um procedimento simples. Eu tava com dor de ouvido, e aí pergunta qual que é quantos por cento você tá de dor. Tipo, eles fazem uma pesquisazinha rapidinha ali, uma triagem. E a maior parte das pessoas que estavam ali não deveriam estar ali. Não deveriam estar ali. Porque você percebe que tem, sim, gente com, sei lá, pode ser Covid, pode ser com uma série de coisas. Eu tava com dor de ouvido. É porque eu tinha que ir lá, porque o cara tinha que ver, tinha que não sei o quê. Eu até fiz uma consulta antes, o cara falou, cara, pra te dar um parecer, eu preciso ver. É uma coisa que precisa analisar. Mas se não fosse isso, ele ia me mandar uma prescrição, medicar e beleza. Só que a maior parte das pessoas não precisavam estar ali. E é isso que mais me deixa intrigado com esse negócio. As pessoas, elas vão mesmo para o pronto-socorro. Isso aumenta não só a parte de sinistralidade, mas o risco para a pessoa também. Imagina se levar suas filhas hoje para um pronto-socorro, enfim, para qualquer outro lugar. De contaminação. Então, as pessoas precisam criar essa consciência. Uma outra coisa que me deixa muito chateado, Edu, é aquela mania do menor contra o maior, né? Essa característica do menor contra o maior, ela me assusta. Por quê? Eu, diante da companhia na qual eu sou cliente, eu sou pequeno, né? Os caras são gigantes. Mas se eu olhar para os caras como, pô, eles são gigantes, eles recebem, eles têm que pagar e tal, não sei o que, não sei o que lá, eu já me coloco numa outra condição, assim, de tipo, nós somos adversários, não somos mais parceiros. Então, eu não vejo um zelo por parte do beneficiário em relação à companhia na qual ele está. Eu não vejo as pessoas hoje zelando. É muito louco isso, porque assim, é a mania e é o costume do menor contra o maior que nós temos. É a mania do funcionário contra o chefe, é a mania... É assim, é tipo, eu vejo o cara que é maior como um cara que, de alguma forma ou de outra, ele tá tirando proveito de mim, ou ele tá ganhando demais, eles ganham muito. Esses dias veio o balanço de uma seguradora, você vê lá o balanço dos caras, fala, pô, os caras faturaram não sei quantos bi, legal. Aí você vai ver o nível de sinistralidade, gigante. Será que tá ganhando algum conta real? Não fecha. Não, exato. Né? Então, assim, as pessoas elas não têm esse acesso. E se os corretores, se os caras que hoje participam desse mercado não começarem a educar os clientes a respeito disso, cara, vai ficar insustentável mesmo o negócio. Eu fico muito assustado quando eu vejo, por exemplo, o corretor ali, ou quem quer que seja o cara que trabalha nesse negócio, não tendo uma parceria no sentido de, pô, a hora que vai mandar uma declaração de saúde. Isso é fundamental, tipo, cara, nós somos parceiros. A boa fé tem que prevalecer em qualquer segmento. Mas eu não vejo esse zelo hoje no mercado. E isso também é prejudicial, né? Como que vocês estão preparados hoje para lidar com esse ponto de vista que eu estou trazendo aqui? Tipo, como fazer para que o corretor
compre a ideia. Eu sei que hoje vocês têm um canal de vendas direto, é um canal próprio, ele é fechado. Não sei se está no radar isso abrir futuro, mas enfim. Digamos que você tivesse esse canal de vendas, tá? Ainda vocês não têm e tal, não é o foco, mas digamos que vocês já trabalhassem com esses corretores. O que você acha que faria para poder conscientizar essa galera a respeito disso, da importância de andar junto e não contra? Poxa, acho que o ponto que você trouxe aqui da cultura, né? A forma como a gente usa, como a gente tem a cultura do menor contra o maior, a gente tem tomar muito cuidado com isso, porque entra numa esfera muito complicada. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que faz todo sentido o que você falou. Cara, é impossível você consumir saúde pensando só em você. Você está sendo egocêntrico. Isso aí. E aí, se você está sendo egocêntrico, talvez você esteja afetando uma pessoa que precisa mais do que você naquele momento. E se no futuro você de fato precisar, será que você vai estar habilitado e ter o produto para pensar nisso? Então o mutualismo, ele não é só na hora do pagamento, ele tem que ser pensado a longo prazo. E se a gente quer viver em sociedade, em democracia, a gente quer que todo mundo tenha acesso, eu vejo muito esse trade-off no mercado, assim, até mesmo pensando nas esferas, a gente vê dentro de casa, em amigos, poxa, tudo para mim, quero depois eu penso nos outros. Será que é assim? Né? A gente não pode deixar isso acontecer. E a gente briga muito nisso. Até não vou entrar nesse aspecto que pode gerar até um tema político aqui engraçado, interessante. Mas como que a Sami tem pensado nisso? Mas se quiser entrar também, não tem problema. Vamos falar então. Pode falar. Vamos falar. Brincadeira. O que eu vejo assim como um ponto super importante? Cara, trabalhar a reeducação. Quem está ali fazendo a representação, a distribuição, a intermediação desse produto de saúde, né? Eu não vejo o produto de saúde como simplesmente único, eu vejo ele como um atributo, uma política, um benefício que vai gerar melhor qualidade de vida para as pessoas, que vai trazer uma medicina preventiva, que vai ter um olhar muito mais de acolhimento e de navegação. Eu tenho que pegar essa pessoa e conduzi-la numa boa educação. E essa pessoa também tem que ser protagonista, né? O membro, muitas vezes ele é membro, mas muitas vezes ele é decisor. Porque ele mesmo está contratando o plano para a companhia ou para a família dele, e ele tem que pensar que amanhã ou depois, será que a família que ele está contratando ou aquele contexto de empresa que ele está contratando vai conseguir sustentar esse serviço ao longo do tempo? Então, essa balança ela é muito importante, e a Sami traz muito esse equilíbrio junto com essa tecnologia, com essa navegação, e é onde a gente está buscando democratizar a saúde no país. Eu não quero colocar um modelo de negócio em que fique insustentável no médio e longo prazo, mas eu tenho que trazer também, não é só o corretor, não é só o beneficiário, mas os prestadores de serviços que estão envolvidos também têm que mudar nesse caminho. E os RHs também têm que ser os protagonistas também nesse processo. Todo mundo na cadeia precisa se reinventar, precisa cobrar diferente, precisa ser parceiro. É o que você falou, né? Como que eu consigo construir uma relação de confiança? E aí, uma das formas da gente distribuir o produto, se a gente for abrir com um canal, é como que eu vou construir essa relação de confiança? Quais são os critérios? Primeiro de tudo, cara, acho que passa pelo pilar da ética e do caráter. Né? Você tocou no tema de preenchimentos, declaração de saúde. A gente não pode pensar na remuneração, na venda como fim. A venda, ela vai fazer um processo todo de entendimento da dor do cliente. Você tem que se colocar como cliente. Se você estivesse comprando aquele produto, você estaria fazendo o melhor por ele? Será que eu estou também, aquela empresa que eu estou representando, estaria feliz se eu fosse dono daquela empresa? Então, se a gente conseguir construir esse elo de confiança, reconstruir isso, né? Porque a estratégia é essa, mas acredito que 90% a 80% das pessoas são boas. Sim. Tem 20%, 10% ali que acabam distorcendo um pouco Sim. disso e gerando um mau uso de forma equivocada, com uma forma errada. Mas se a gente conseguir reorganizar essa cadeia e saber selecionar pessoas que estão dispostas a transformar a saúde, que acreditam de fato. Ah, mas poxa, você vai mover 1 grão de areia para todo mundo? Cara, se eu fizer um pedacinho, cada um fizer um pedacinho disso, daqui 20 anos, eu tenho certeza que a gente vai transformar o setor. Vai deixar um legado gigantesco. Sim. E olhar para trás e falar assim, poxa, o que nós fizemos lá atrás foi maluquice? Não. Foi uma reeducação de como a gente consome saúde. E eu deixei de ter um plano bom? Não. Eu deixei de ter rede credenciada boa? Não. Eu deixei de ter um atendimento? Pelo contrário, eu elevei o nível de atendimento. Nosso NPS, só um parênteses, do time de saúde 89, quase 90 pontos. Isso é muito bom. Muito bom. É muito bom. Tem problema, cara? Lógico que tem.
Se você entrar lá no Reclame Aqui, você vai ver alguns problemas. E na medida com que aumentar a carteira, vai aumentar o problema também. E aí a gente tem um poder de resolutividade muito rápido. Sim. Então a gente consegue atuar muito rápido. Nosso NPS global subiu, praticamente dobrou. Eu não vou falar números aqui, não sei se eu posso falar, mas praticamente dobrou. Se quiser falar, você pode falar o que quiser aqui. Tá. 51 pontos de NPS, quando a gente compara com o mercado, a gente está quase que o dobro do mercado. Sim. Então isso é muito interessante, porque o poder de reação que nós conseguimos construir com os times de tecnologia, com a qualidade de entrega, com os times de operação, é muito mais rápido. Nosso processo de implantação fica mais digital e a comunicação é muito próxima com o membro. Eu tenho, por exemplo, um canal de comunicação de relacionamento direto com o membro. Ele, dentro do meu aplicativo, ele fala direto com os problemas. Vai ter um problema de ativação do Gympass ou do símbolo. Pode acontecer. Estou com uma dúvida na minha fatura. Eu posso até ajudar a desafogar. Tem um canal de comunicação direto? Tem um canal de comunicação direto. Então, eu posso complementar o serviço de muitas coisas que vocês hoje, como corretores, acabam tendo que absorver esse processo. Sim. Então, quando a gente reconstruiu, quando a gente trouxe a SAMI, não fui eu que lancei a SAMI, lógico que foi o Vitor e o Gui, mas no mercado B2B ali, eu tenho um time de Customer Success que ajuda a fazer a leitura da inteligência, dos dados, dessa sinistralidade, da medicina preventiva. Então, tudo isso que eu falei que aconteceu com a Maju, estava acontecendo real time. Então eu consigo saber o que está acontecendo depois. E quem está contratando o serviço vai saber como a população está acontecendo nesse momento. Sim. E aí a gente consegue ter muito mais dinamismo e atuar nisso. Para quê, cara? Para reduzir custo desnecessário, para trazer maior qualidade de atendimento das pessoas e poder, ao longo do tempo, mais pessoas usando. Quanto mais pessoas estiverem usando e eu conseguir trazer esse benefício financeiro para todo mundo, mais pessoas passam a ter acesso a plano de saúde. Legal. Porque as empresas conseguem também patrocinar mais vezes. Top. Então, nosso objetivo é sair de 49 para, sei lá, vamos ver. Quanto a gente consegue fazer? Um ponto que me faz pensar a respeito desse menor contra o maior foi agora o que nós tivemos do rol taxativo, né? Então, um assunto bem polêmico, é difícil se posicionar em relação a isso. Mas só, obviamente, assim, fazendo uma provocação mesmo a respeito do assunto. Esses dias eu estava com uma pessoa, ela era totalmente favorável ao rol taxativo. E aí a ideia dela de ser favorável ao rol taxativo é porque as operadoras são grandes e elas ganham muita grana e tem que pagar mesmo. E aí eu, né, assim, entendendo o mercado, não querendo ficar de um lado nem do outro, mas eu fiz uma pergunta para ela, falei, com o que você trabalha? Né? Aí eu já sabia com que ela trabalhava, mas eu só queria fazer a provocação. Ela falou assim, eventos. Eu falei, tá, mas que tipo de serviço você presta hoje? Ela falou, a parte de decoração. Eu falei, legal. Então você imagina eu assinar um contrato contigo para você colocar, sei lá, violeta, não sei lá, no meu casamento. E no dia do casamento, eu chegar lá e falar, cara, não combinou, violeta não tá combinando, eu preciso de orquídea. Mas o preço de uma não é compatível à outra. E a partir de agora eu quero orquídea. Eu vou te obrigar a me colocar orquídea no preço que foi fechado. Aí ela falou, não tem jeito. Eu falei, é mais ou menos isso o rol taxativo, assim, obviamente que trazendo de modo grosseiro, assim, mas é mais ou menos isso. É você fechar um pacote de serviços, onde você já tem estabelecido o que você vai prestar de atendimento, e por uma necessidade sua, agora, eu sou obrigado a te dar uma cobertura. É difícil você falar isso? É difícil. É difícil porque a gente vai tocar em pontos sensíveis, como pessoas que nem... Tem um cara que levantou a bandeira, que foi o Marcos Mion e tal, não sei o quê. Então, obviamente, o cara ele tem um alcance muito grande, ele vai falar e as pessoas vão entender. Só que é difícil quando as pessoas também não escutam um ponto de vista do outro lado, da seguradora. E eu não vi ninguém se levantando assim para se colocar nessa forma. Cara, a gente também tá lutando aqui para conseguir dar a cobertura, mas pensa, a conta não tá fechando para nós. Então, eu não sei se falta um pouco dessa comunicação por parte das seguradoras, enfim, das operadoras, eu não sei qual que é o ponto que eles têm ali, mas eu também não vejo os corretores abraçando a causa e defendendo pelo menos um ponto de vista. Assim, tipo, eu vi muitos corretores defendendo o ponto de vista do rol taxativo. Porque, poxa, vai, os nossos clientes, não sei o que, não sei o que lá. Cara, eu quero mesmo que tenha todo tipo de cobertura, mas desde que seja contratada. Porque eu não posso também... Amanhã depois, cara, se a seguradora ela pega e fecha as portas, como aconteceu com a Sompo, que olhou e falou assim, cara, não quero mais estar no mercado do Brasil aqui, não quero mais. Porque as pessoas pensam, vendeu porque tava... Não, vendeu porque os caras não querem mais. Vendeu porque tiveram dificuldade, a conta não fechou. Os caras vieram, entraram para o mercado, pô, não é legal, venderam.
Exato. E venderam carteira para a Sul América aqui, venderam a outra carteira ali que eu tô sabendo, acho que para HDI, se eu não me engano, a parte de outros ramos ali, e foram embora. Imagina se todo mundo começar a correr do mercado. Quem vai ficar? Quem vai ficar, Então, o ponto de vista a respeito de algumas coisas, ele muitas vezes ele é partidarista. Ele não é um ponto de vista amplo. Você falou de política. Cara, eu gosto de ouvir o cara do que é petista falar. Eu gosto de ouvir o cara falar, porque eu quero saber qual que é o tipo de qual ideia. é o pensamento. O que de repente ele pode falar que vai me fazer refletir a respeito daquilo. Mas hoje, essa segregação, essa divisão que tem a respeito de ideias, de opinião, ela acaba fazendo com que a gente vai ficando estagnado e a gente não avance. Vai se isolando cada vez mais, vai se isolando. A respeito disso, como que eu não sei, a Sami, enfim, não queria nem falar em relação a Sami, qual que é o ponto de vista do Edu hoje em relação a isso? Olha, esse tema é um tema mais polêmico que bem política, mais polêmico, cara. Ainda mais aqui falando... Porque você tem filha, Exato. Eu tenho filhas, né? E assim, eu tenho amigos que têm essa necessidade. E eu acho, cara, que eles precisam ter essa cobertura. Cara, eu vou usar um exemplo que quando, da minha experiência passada, a gente vinha discutindo muito e fala-se muito sobre isso, né? É um tema que está muito aberto, muito disseminado, a questão do rastreamento de câncer de mama, né? Várias campanhas sendo feitas ao longo do tempo, a mulher se cuida mais que o homem, muitas vezes. E durante a pandemia, muitas mulheres que faziam rastreio de câncer de mama, como rotina, que não tinham, mas que estavam fazendo sempre ali, deixaram de fazer seus exames, né? E, cara, isso é importante da gente saber disso. E o exame está contemplado dentro do rol do INSS. Mas vamos supor que aconteceu de essas pessoas identificarem um problema e precisam entrar com uma intervenção. E aí ela está lá com um nível alto e precisa fazer uma quimio, uma rádio. Não sou especialista nesse assunto, estou me arriscando numa esfera aqui, mas é interessante. Existem hoje exames de genética que ajudam a identificar qual é o melhor tratamento de quimioterapia. Nem sempre aquela que é a top number one, não sei se existe esse termo, mas aquela que é mais resolutiva para a tua combinação genética. E se você consegue, nesse processo do rastreamento, antecipar o início do tratamento, que pode levar 4, 5 meses, hoje 6 meses, e pode ser fatal. Se você em 15 dias começar esse tratamento, e é possível, a partir do momento que você fez o exame de tomografia, apareceu alguma coisa, fez uma biópsia, e já na semana seguinte você conseguir identificar isso com a biópsia também, um exame de genética, e já começar o tratamento, você melhora muito a probabilidade de fechamento, de cura, de desfecho. Então você acaba trazendo um pouco disso. E esse exame de genética hoje está dentro da cobertura da obrigatoriedade das operadoras? Não. Mas se a operadora começar a olhar de uma forma que isso possa fazer parte do processo dela de identificação e prever custos futuros de redução, diminui o custo de internação, diminui o custo de cirurgia, diminui o custo de outras situações, não quero me arriscar aqui, porque eu não quero discutir esse termo aqui, tá? Mas eu vejo que tem possibilidades da gente pensar de forma diferente, que façam sentido, que funcione para o beneficiário, que funcione para a pessoa, para o ente querido, que funcione para a empresa, que funcione para a operadora. Precisa ser conversado, precisa ser reconstruído. Não vai ser falando, eu acho que está certo e que está errado. É isso aí. Então, tudo é evolução. Tudo é uma mesa, uma boa conversa, escutar os lados, como você trouxe, e você sempre construir. No mundo de transformação, que a gente sabe que daqui a um ano, talvez o que a gente tem de regra hoje mude daqui a 6 meses, como que a gente consegue se reinventar o dia inteiro? Então, acho que trazer essas boas práticas, os aprendizados, né, como se fala muito, que aprendizado você teve até aqui? O que deu certo? O que funcionou? E o que a gente precisa fazer de diferente para funcionar? Teve uma pessoa que eu conheci nessa época, nos últimos 4 anos, que falava muito isso, né? Ela traz esse processo de transformação digital na cabeça, de você pensar diferente. E muitas vezes você tem que se desarmar das suas crenças, que te trouxe aqui talvez não te leve até lá. E você reconstruir tudo isso. Então, acho que o tema do rol aqui, taxativo... Né? Essa questão de ser taxativo é que me pega, assim, que é complexo. E é difícil de você discutir um pouco isso. E é o que você falou. Com base nas regras que estão pré-estabelecidas, determinadas, eu tenho uma combinação. Se você quiser contratar pacotes adicionais de cobertura, por que não disponibilizar? Sim. E aí pode ser um novo modelo de pensamento de negócio. É só isso que eu queria trazer aqui. Eu não quero, pelo amor de Deus, não quero falar se é certo ou se não é. A gente tem uma série de patologias que são novas, coisas que vão aparecendo. Por exemplo, a Sami hoje, vocês fazem um trabalho muito específico com a questão da parte psicológica, né? Que cuida da parte... Vocês têm um acompanhamento ali, né? Acompanhamento. Como que é isso? Como que é o...
o acesso hoje é o seguinte, a pandemia nos colocou numa situação de que cada vez mais a gente ficou ansioso, não sabia o que ia acontecer, e se tornou até uma questão da OMS, né? E mesmo como a gente lançou na pandemia a SAMI se propôs inicialmente a trazer um programa de saúde mental. Inicialmente, com acesso livre para as pessoas. Então, você entra hoje lá na SAMI, a partir do momento que você contrata o nosso produto, você tem acesso a uma plataforma que chama Síngulo. É um programa de saúde mental que ela tem uma gamificação, você responde um questionário e ele te dá um ranking de 0 a 10 de como está a sua saúde mental. E você tem um botão do psicólogo de referência, que você quer falar com uma pessoa agora, você fala nisso. Para trocar ideia, para saber o que está acontecendo. Vamos supor, aconteceu aqui um fato que eu estou irritado demais, eu não consigo me acalmar. Eu vou lá converso com essa pessoa. E se for necessário, eu vou começar a marcar sessões de psicoterapia. E isso pode ir evoluindo. Se eu tiver um grau de melhora, ok, encerro isso. Se eu tiver um grau de piora, eu vou ter que recorrer a uma psiquiatra. E aí o nosso time de saúde começa a complementar tudo isso. Então a gente começou a pensar em hábitos de saúde, de prevenção, porque o burnout está muito atrelado à irritabilidade, está atrelado a uma pressão exagerada no trabalho, ou qualquer outra situação que venha desencadear essa situação, né? Uma perda de uma pessoa, de um ente querido, ou até mesmo um rompimento de um relacionamento. Então, cara, nós estamos vivendo momentos super difíceis no mundo. E, cara, cada coisa que acontece, se eu tiver alguém para me ajudar, e é esse acesso, essa facilidade, essa conveniência que a gente traz aqui também. E aí, por que eu perguntei isso? Porque é uma necessidade de não há 10 anos atrás, é algo recente. Assim, não tão recente, mas... Talvez fosse há 10 anos atrás necessário, mas nós não sabíamos. Todo mundo achava que era coisa frescura. É frescura. Então, assim, você pega uma situação como essa e aí sim tem que ser repensada a quantidade de sessões, né? Como já discutem, cara, tem algumas empresas que hoje elas aumentaram de forma considerável o limite de sessão e tal. Então, eu acho que tudo deve ser conversado, estudado, mas o que mais me deixa intrigado é não ouvir as duas partes. Isso em qualquer situação. Qualquer situação, o fato de não ouvir as duas partes. Tipo, pegar um ponto de vista isolado e fazer daquilo como se fosse uma verdade absoluta e tal. Então, eu acho que tem um outro lado da moeda. Quem tá certo ou não, eu não tô aqui para discutir. Não dá para discutir, mas só pra gente... Cara, às vezes a gente não tá na pele. A gente fala assim que o sofrimento de uma pessoa, quando tá passando por qualquer situação relacionada à saúde, ele é muito isolado. Assim, é muito isolado. Eu lembro que... E cada pessoa é única. Você tocou num ponto aqui que eu esqueci até de comentar. Não adianta você pegar a regra de um e aplicar para o outro que tem a mesma característica, mas se ele tiver alguma divergência de saúde, algum grau clínico diferenciado, ele vai ter que ter um outro tratamento. Então, específico para ele. Então, a linha de cuidado individualizada e personalizada ela é fundamental nesse processo. Então, nem sempre a regra que vale para você vale para mim. Sim. O período que a minha irmã esteve internada, as pessoas chegavam e falavam assim, pô, Rodrigo, meu pai, não sei o que, conta com a gente, tal, não sei o que. E é muito louco, porque eu olhava as pessoas sem máscara na rua, aquilo me provocava uma ira gigantesca, porque a minha irmã estava passando por uma situação. Ela estava internada, estava entubada por causa de Covid. Então eu fiquei num período ali, tipo assim, que eu olhava ao meu lado e eu comecei a olhar para todo mundo que não estava se cuidando, que não estava não sei o quê, tipo, como se fossem as piores pessoas do mundo. Então, assim, toda dor aqui relacionada à saúde, muitas vezes ela é isolada. Às vezes, por mais que você se compadeça, cara, é só quem tá passando, que nem... Eu tenho amigos que eles cruzam a cidade inteira para levar o filho para fazer um tratamento na ACD. Então eu olho assim, pô, eu me compadeço, mas na real eu não consigo sentir 1/3 da dor e da luta que eles sentem. Então eu sei que é um assunto que ele traz essa separação, essa divisão por pontos de vista e muitas vezes por necessidades de cada um. Mas a única coisa que eu contesto, assim, eu não acho que a seguradora tem que pagar porque ela é maior, porque ela tem grana. Ponto. Não, tem que pagar, se tiver que pagar, tem que pagar, ok. Mas não pelo fato de ter mais grana ou menos grana. Acho que isso, acho que isso não. Eu acho que isso já é o princípio de um problema que nós enfrentamos no mercado. Então eu vou usar o plano de saúde de forma desenfreada, eu tô na churrascaria, vou cortar metade da picanha, a metade pode jogar fora porque eu tô pagando por isso. Então é um negócio que é cultural, a gente vai precisar... Não é aquele negócio, não é porque eu tô pagando que eu posso fazer o que eu bem entender, né? Exatamente. Então e quando você tá contratando, você tem todas as regras. Puxa, pode existir a falha de que, poxa, eu não conheço todos os mínimos detalhes do contrato ou todos os itens que estão cobertos pelo rol. Mas, cara... né? Você sabe que existe isso, né? E
poxa, tá como ali. que a gente pode trabalhar? Dá pra você lutar contra Vai isso. acontecer casos, eu acho que sim, vai acontecer casos de que, poxa, negaram um tratamento que era devido? Pode acontecer. Agora, poxa, começou a aparecer uma nova situação. Existe a revisão do rol da ANS também, né? Então, sim, tem constante mutação. Aí eu não vou entrar que daí é uma questão de ANS e outras regulações. Bom, mas já deu aqui assunto, pelo menos para a galera entender que a gente precisa olhar para o mercado com mais carinho, né? Edu, como que você enxerga o mercado? Cara, assim, a gente já falou um pouco de como ele está agora. Como que você enxerga esse mercado daqui, sei lá, consegue fazer uma provisão para 1 ano, 2 anos? Aí o que você pensa? Cara, que eu... É meio difícil fazer essa previsão, mas o que eu tenho percebido? Olhar aqui, nos últimos 5 anos, as grandes operadoras não lançaram um produto nacional. Tá muito caro, é difícil manter uma gestão de diversos prestadores e eles têm atuado também em um produto mais regionalizado. Então eu vejo que esse mercado tem uma grande oportunidade de se reinventar e todo mundo está movimentando para esse caminho. Uns vão conseguir fazer de uma forma mais rápida, outros menos, por conta da estrutura instalada. Mas a gente vê que o mercado tem um crescimento, tem uma oportunidade de ter mais pessoas tendo acesso a plano de saúde. Mesmo tendo esses reajustes altos, se a gente souber consumir de forma diferente, é um caminho muito bom. Eu tenho uma esperança muito grande de que é possível fazer mais. Eu acho que mais pessoas passarão a ter plano de saúde com qualidade, com custo menor e que os reajustes sejam menores. Por toda essa lógica e essa dinâmica que está acontecendo. Pode levar 5 anos, pode levar 10 anos. Mas eu acho que tem muita gente tentando fazer esse movimento. O mundo da saúde ficou muito tempo parado e oculto, né? No processo de transformação, tanto que era o último setor do processo de transformação digital, de como trazer melhorias. E você vê hoje muitas iniciativas, muitas health techs trazendo disrupções de mercado e melhorando muito a eficiência do processo. E essa combinação de vários fatores está fazendo com que o mercado se torne mais eficiente. Sim. Então, de novo, eu acho que mais pessoas vão fazer isso. A gente vai poder ajudar, inclusive, o setor de saúde público a desafogar um pouco, que a gente vê que tem um modelo de saúde super legal, um modelo técnico interessante. Isso eu queria que você falasse um pouquinho. Ô, Caio, arruma uma aguinha para mim aqui, vai. Pode vir aqui. Só que a gente talvez não consiga endereçar 100% do tema na saúde pública, né? Porque você acaba tendo excesso de pessoas consumindo o serviço que muitas vezes a gente não consegue dar vazão. Só para a galera entender, a gente já conversou isso esses dias e o nosso ponto de vista ele é compatível em relação a isso, mas a galera às vezes acha que o nosso sistema de saúde, o SUS, ele é ruim. Você morou fora, você já teve algumas experiências, o que você pode falar do SUS, vai? Cara, eu vou falar por experiência própria, tá? Eu usei em Piracicaba, que morava lá, e eu usei aqui em Alphaville. Cara, eu tive experiências muito boas. Tá. Eu tinha um plano de saúde privado, eu usei em Piracicaba, entrei no hospital, no pronto-socorro, porque eu precisava, tava ruim, e tava lotado. E era um plano nacional? E era um plano nacional. Tá. E tava, cara, eu entrei lá. Conheço o hospital, inclusive eu operei meu joelho quando eu tinha 18 anos lá nesse hospital, mas, cara, tava assim, abarrotado de gente. Uhum. Eu falei, cara, eu vou pro SUS, eu vou na UPA, lá da Vila Fátima, acho que não lembro o nome do bairro, acho que é lá perto do shopping em Piracicaba. Cara, fui super bem atendido. Analisaram, fizeram o meu exame, deram desfecho, tudo, e foi muito bacana, foi muito bom. Então assim, eu fui muito bem tratado, muito bem acolhido, e depois eu recebi uma mensagem perguntando se estava tudo bem, se precisava fazer um reagendamento. Então, o conceito do médico de família, de cuidar ali, tem muito a assistente social, né, que vai na casa das famílias procurando para ver se está tudo bem, fazendo essa visitação, é um papel importante nisso. Então, assim, o SUS, ele tem um modelo de negócio que é igual de muitos países no exterior, que traz essa figura das unidades básicas de saúde como ponto focal de atendimento daquela população, daquela comunidade. E se você começa a ter alguma complicação, alguma cirurgia mais eletiva, ou até mesmo uma urgência mais crônica, você é direcionado para os hospitais de forma a ser consumido nisso. Só que é difícil você conseguir garantir essa qualidade espalhada pelo Brasil todo. Então a gente tem algumas cidades com IDHs melhores, que provavelmente tem um modelo de saúde e gestão mais efetivo, que acabam tendo essas experiências. Então assim, eu vejo que
o modelo é interessante. Se você olhar o aplicativo do Connect SUS, eu brinco bastante nisso, né? Cara, eu vejo um baita de um modelo de aplicativo de jornada de usuário, saber tudo que você tem, guardar teu histórico de saúde. E se o prontuário eletrônico do SUS pudesse também ter o prontuário dos privados, cara, poderia você carregar o teu próprio saúde onde você fosse. Se você caísse duro no chão ou tivesse alguma intercorrência que precisasse ir para o hospital e ninguém te conhecer a sua saúde, eu tava lá. Então, acho que o próximo passo do mercado também é o Open Health, né? Vai levar um pouco mais de tempo, porque precisa de organização, padronização dos dados, toda uma tecnologia também para poder ajudar nisso. Os players também precisam começar a trocar mais informação nesse sentido. Os bancos lá no Open Finance já começou a avançar bastante nisso. E acho que o próximo setor a ter esse movimento, inclusive potencializado pela Covid, quem que não acessou o Connect SUS aqui para pegar a validação ou para entrar num jogo de futebol, onde for, algum evento público, coisa você teria que pegar. Você teve que pegar lá seu comprovante de vacinação. Então, isso assim, avançou muito, né? Ajudou muito. As pessoas conhecerem a plataforma ali. Então você vê assim que, cara, se a gente conseguir ser eficiente no mundo da saúde, seja no público, seja no privado, a combinação dos dois vai nos dar muito mais acessibilidade. O ponto aí no qual então está em discussão não seria a qualidade do atendimento, e sim a demanda que eles têm hoje, que é absurda para atender. Cara, acho que a quantidade de médicos eu tendo a acreditar que sim. Eu não sou especialista em saúde pública. Mas, cara, eu tendo a acreditar que existem que é um dos melhores modelos que existem no mundo, é o nosso. Exato. Os médicos são competentes, enfim, só que o problema é a demanda, né? O problema é a demanda. A maior parte da população não tem E sempre vai ter o processo seletivo, né? De qualidade do médico, do enfermeiro. Igual qualquer companhia tem hoje, né? O quartil 1, 2, 3, 4. O cara que performa, o cara que segue... ele é um bom cara que rege as leis, que quer fazer diferente. E tem aquele cara que fala assim, poxa, é o menor contra o maior, é o chefe contra o empregado, que você falou, que também não vai querer performar. Então também tem isso no mundo público, tem no mundo privado, somos seres humanos e a gente tem que saber como conduzir isso de uma forma equilibrada, né? Legal. Então, para a galera entender aqui, um dos diferenciais hoje da SAMI, né, do produto hoje que vocês estão desenvolvendo em relação ao mercado vocês têm um produto regional com uma cobertura nacional atrelada a um seguro. Perfeito. Tá? Então, esse é um ponto que eu acho que faz com que vocês hoje tenham um custo menor ali. Tanto na ponta para o cliente, quanto para vocês na operação. Exato. Um outro ponto que eu coloquei lá no começo, que era para entender melhor, a quantidade de hospitais hoje que vocês têm, ela é uma quantidade muito mais enxuta. Ela é mais enxuta, mas com qualidade. Com qualidade. Porém, com qualidade. Então, eu não tenho, 300 hospitais credenciados, eu vou ter 20, 25 ali, que seja, não sei qual que é a quantidade, mas... esses são hospitais pontuais, com qualidade, e geralmente são os hospitais onde as pessoas têm como ponto focal, onde elas vão. Exato. Eu pego as faturas de alguns clientes nossos que a gente tem, né? Quando você pega maiores utilizadores, se você for pegar da empresa inteira, está concentrado 80% no mesmo hospital. Isso. Que é onde estão os colaboradores, a maior parte ali utiliza perto do serviço, enfim, aquela coisa toda. Então, vocês utilizam desse parâmetro para ter um custo-benefício aí interessante para o mercado. Alguns outros conceitos, como o de Gympass, você falou. Aí você tem também essa parte de Programa de saúde mental. Programa de saúde mental. E aí, enfim, o médico da família. Que seria o médico da família, que é o principal, acho que é o principal articulador disso tudo. Tá. O médico da família foi muito tradicional durante muitos anos, mas era um negócio pro magnata, né? Para aquele cara que tinha grana, que tinha um médico da família. Eu lembro que a galera que falava que tinha um médico da família era a galera que tinha grana. Ou o pessoal lá de trás que tinha um amigo, que era avô, avó, que tava lá no sítio, então o cara passava com a maletinha visitando todo mundo que morava na mesma vilinha. Mas esses caras, via de regra, durante muitos anos aí, depois foi deixado de lado esse método, mas ele é muito eficiente, porque hoje o cara não tem o seu prontuário mais no papel. Ele tem hoje o uso da tecnologia a favor dele. Perfeito. Então, isso pode ser uma tendência para o mercado, vocês já estão fazendo. Não, cara, isso é uma tendência de mercado, né? Mas não estão fazendo. Quem está fazendo hoje são vocês, são poucas empresas hoje que estão fazendo isso. Exato. Assim, eu quero dizer assim, existem empresas, health techs, segmentadas nesse pedaço da solução do problema, de criar um prontuário eletrônico único, onde você Mas é uma baita solução. É uma baita Porque eu não tenho relacionamento com médico nenhum. Perfeito. Eu tenho plano de saúde, sei lá quantos anos.
não tenho relacionamento, você perguntar a pediatra das minhas filhas, tipo assim, é quando alguém indica ou coisa parecida. Você começa a história do zero. A gente não tem um controle, por exemplo, nós mudamos pra cá agora, se eu tiver que levar minha filha no pediatra, eu vou ter que levar e vou ter que explicar todo o contexto, aquela coisa toda. Não, mas o que eu quero dizer pra você é o seguinte, por mais que você tenha várias health techs focadas nesse nicho de produto, se você não tiver a coordenação e a organização, a interconexão desses dados, você não consegue construir esse histórico. Sim. Então tem lá, tem o prontuário A, o prontuário B, o prontuário C. Você tem que saber usar isso de forma que todas essas informações entrem no teu banco de dados. Fiquem conectados ali Isso, e por aí exemplo, você consegue fiz um exame no A+, fiz um exame no, sei lá, enfim. No A+, no Lavoisier, no Hermes Pardini, qualquer que seja. Qualquer informação dessa, você tem que entrar ali dentro. Passei no pronto-socorro do Benefício Português, depois eu passei no Oswaldo Cruz, depois eu passei no Vitória. Essas informações, elas estão plugadas dentro da histórico de saúde. Então, o time de saúde acaba tendo várias entradas e tem uma telinha resumida. Isso basicamente, não é só uma questão de facilidade, né, cara? Isso é uma questão que pode salvar a sua vida. Salva né? sua vida. A Maíra, por exemplo, ela é alérgica a uma série de coisas, de medicamento, cara. Você imagina se ela chega desmaiada em um lugar e o cara não conhece, sei lá, e dá um remédio pra ela. Sei lá, né? Tô viajando aqui, pode ser que não, mas... E esse caso crítico da Maíra é importante. Agora tem um caso mais simples que aconteceu comigo ontem. Eu estava num evento e aí eu estava demonstrando um pouco a nossa ferramenta e eu lembrei, cara, eu tenho problema no joelho, eu fiz 2 cirurgias e eu tive nessa segunda cirurgia ficou ótimo o joelho e tudo, mas, cara, não ficou, eu preciso fazer fisioterapia toda vez. E faz 30 dias ou mais que eu peguei a prescrição e eu não fui atrás da fisioterapia, precisa ter o engajamento. E aí veio uma mensagem para mim, falou, poxa, sua prescrição médica expirou. Eu entrei em contato com minha coordenadora de cuidado e eu falei, poxa, você pode remitir a renovação da minha prescrição médica que eu não usei? E aí ela sabia que eu não tinha usado porque está conectado com os parceiros. Sim. E ela foi lá e me emitiu. No final do dia, isso foi umas 2 da tarde, umas 7 da noite apareceu uma mensagem no meu e-mail dizendo, olha, está aqui a sua prescrição médica renovada. Taranana. Eu não precisei sair de casa, eu não precisei ligar para ninguém, eu só falei rapidamente com uma pessoa e ela sabia do meu histórico. Entendeu? Eu preciso dos dados dessa sua coordenadora aí, porque eu vou mandar mensagem pra ela quando você estiver jogando tênis. Boa, assim, que eu preciso melhorar um pouquinho, né? Cadê o joelho, pô? Tem que tratar o joelho. Achei que era porque eu tava errando. Não. Cara, bom, então a gente percebe que tem uma série de ações aí hoje que o mercado tá fazendo, que vocês já estão à frente disso daí também tocando. A coparticipação, hoje vocês não têm. Hoje não tem coparticipação nem reembolso. E o que você acha da coparticipação? Cara, eu vejo a coparticipação, um olhar bem amplo, ele é uma solução que está atuando na consequência e não na causa. Legal. Tá? Por quê? Gostei. Você acaba penalizando o bolso do usuário porque ele tem um comportamento de utilização muitas vezes que fala assim, já que eu tenho o plano de saúde, já que eu pago, já que a empresa me dá, eu vou usar. O coparticipação, ela ajuda... O conceito é penalizar. O conceito é penalizar. Porque eu faço o cara pensando. No final das contas, o ser humano é movido a bolso, né, cara? Mexeu no bolso, então, o cara pensa... não vai fazer. Às vezes. Então, eu acho que assim, é importante, mas ele não é uma solução. Ele é uma consequência. Tá, legal. Tá? É uma causa. Bom demais. Então, eu vejo muito esse aspecto. Se você tiver uma boa entrega, se nós formos críticos, a ponto de falar, cara, eu contratei, não tá bom, eu preciso que seja resolvido. A gente cansa de tanto, muitas vezes, não ter a resolutividade. Mas se a gente conseguir trazer essa experiência sem precisar reclamar, já trazendo esse desfecho, a qualidade da entrega, você vai conseguir falar assim, cara, por que é que eu preciso pagar ou fazer algum exame adicional, que eu acho que o meu médico tem que prescrever 7, 8 exames, porque eu vou estar bem, sendo que essa pessoa diz, cara, eu te conheço, eu sei que você é, teu histórico de saúde da sua família está descrito aqui dentro, e eu posso ser mais efetivo. Olha, você precisa fazer um exame só, Rodrigo, qual? O de hemoglobina glicada, que você é diabético, você precisa medir a cada 4 vezes no ano. Que é o protocolo de medicina que diz isso. E aí, você precisaria ter todos os outros? Logicamente que quando você é diabético, você tem que fazer os outros exames. Mas só um exemplo. Bem simplista para dizer, será que eu precisaria de 35 ou poderia ter 7? E eu vou trazer um ponto importante. Quando você entra na SAMI, a gente convida você a fazer um negócio que chama embarque clínico. O que é o embarque clínico? Por que eu vou dizer do negócio da coparticipação? Eu provoco uma conversa, uma consulta para entender quem é o Rodrigo, quem é a Maíra, para saber qual é a
condição de saúde dela. Primeiro você responde o questionário de saúde. E depois eu vou fazer exames de você de rotina. Você é um homem, tem 30 aí... Eu? 36. 36 anos, você tem que fazer os Rodei exames... sem óleo, né? Por isso que dá estragada. Boa. Esse é outro problema que aí... Essa daí é só Rodou com nascendo de pneu novo, murcho, cara. gastou Não vai... bastante. Só nascendo de novo. E aí você tem que fazer acompanhamento de saúde teu. Se você é uma pessoa engajada com saúde, você está dentro de um grupo seleto que se preocupa com a sua saúde. E aí você vai fazer o quê? Você vai no médico, você proativamente agenda, você faz tudo isso. Mas a grande massa da população hoje não faz isso. Então o cara fala assim, poxa, eu estava conversando com uma pessoa ontem que foi engraçado. O cara tinha diverticulite, ele falou assim, poxa, eu precisava fazer o retorno, mas eu não fiz. Eu falei, mas quantas vezes o médico pediu para você retornar com ele ao ano? 2 vezes por ano. Já passou mais de 7 meses. Eu falei, cara, por que você está demorando tanto tempo? Porque não dá tempo, trabalho, tal, não sei o quê. Quem que lembra você fazer isso, né? Então, o check-up para todos, que é esse embarque clínico, ele ajuda você a identificar e rastrear a sua saúde. E se você consegue ser diagnosticado com antecedência ou até mesmo fazer o rastreio básico de acordo com a sua idade, com a sua faixa etária, por exemplo, um homem de 45 anos já vai ter que fazer algum tipo de ultrassom mais aprofundado. Sim. Por conta do câncer de próstata. Então, conforme você vai avançando na tua idade, você vai mudando de protocolo, de linha de cuidado. Sim. E se eu tiver tecnologia, inteligência médica, tudo isso doutrinado, alinhado com o time de saúde, eu vou ser proativo em te lembrar dessas coisas. Por isso que o reembolso e a coparticipação são atributos que nós não colocamos no nosso produto por uma forma de acreditar que a atenção primária é como eu vou te entregar e corrigir o problema da má utilização ou de desperdício que foi ocasionado nesse processo. Legal. O reembolso é uma outra situação que a gente pode discutir, né? Porque o reembolso ele nasceu para cobrir locais onde a capilaridade das operadoras não eram suficientemente boas. Só que isso foi distorcendo. Já tem até uma máquina financeira montada em cima disso, né? Então, outro capítulo para a gente falar. É engraçado que nenhum médico mais atende convênio, né? Tipo, médico bom não atende convênio hoje. Criou essa máxima. Então, criou essa... e aí o cara vai, você chega com a carteirinha lá, ele fala assim, não, imagina, não precisa, eu vou fazer tudo aqui e depois o reembolso cai na sua conta e você me transfere. Cara, aí você vai lá, faz um exame de sangue, R$6.000 cai na sua conta do nada, assim, tipo, R$6.000 na minha conta de um exame de sangue? Só que você não sabe o que o cara pediu para a seguradora, né? Então, assim, aí cria-se um mecanismo, um modelo, que a gente não vai falar que é um mecanismo de corrupção, porque, né, não vamos chegar nesse contexto, mas cara, é um mecanismo no qual... Eu gosto de falar assim, cara, é um modelo de negócio que tá ali. É que você é mais educado que eu, né, Edu? Eu ia ser mais polêmico, Conversa com o primo, vou virar o craque Neto aqui, seus orelhudos, ficar gritando aqui, não, mas... Cara, tá errado. A parada tá errada. Tipo, tem que saber usar de forma correta. Só que uma das coisas que eu sempre falo, assim, é que parece, né, a sensação... A gente tá dentro de uma cadeia ali, dentro de um ecossistema, que o vendedor, ele é sempre visto de forma pejorativa, assim. Tipo, por quê? Isso é verdade. Porque eu tô competindo com a operadora, com a seguradora, não competindo, mas nós estamos dentro de um mesmo ecossistema. Seguradora, operadora, os médicos... e os vendedores. Então, aqui, quem tem a má fama são os vendedores. Tipo, porque o vendedor faz e aconteceu. O médico, cara, não tá dentro desse contexto geral. Só que muitas vezes, cara, a gente vê... e aí a gente entra dentro daquele 80-20, né? Tem sempre 20% ali que foge à regra, mas... que estão fazendo a coisa de uma maneira que não é muito adequada, né? Então, temos ali a grande maioria de pessoas boas, como você falou, nós temos ali 20% de pessoas que cagam com tudo, mas os caras orientam mal o cliente, já ensinaram o cliente a utilizar dessa forma, e aí do lado de cá, cara, a gente sofre pra caramba, porque tipo assim, o meu reembolso é baixo, eu preciso aumentar o reembolso, eu preciso... cara, e não fecha a mesma conta. E é legal, por que o cara pede reembolso? Então, porque ele quer ser acolhido, ele quer ser atendido e ele acha que ele vai ser atendido de uma forma melhor. E melhor, tipo, mais rápido, né? Porque eu chego lá, se for falar porque é por reembolso, o cara tem agenda para mim hoje. Se for falar que é pelo convênio, o cara quer me colocar para não sei quanto tempo. Então, assim, eu acho que teria que todo mundo ressignificar essa parada. Cara, eu acho que o médico, se ele entender que não faz sentido para ele atender uma seguradora, ok, não atenda, mas também não fala mal. Mas e se a gente inverter o modelo, né?
Então. Se em vez de você tratar a doença, tratar a saúde. É isso. Se a remuneração for por mais tempo de atendimento, por você fazer um bom diagnóstico e como fazer essa engenharia. Tem muita gente pensando nisso. As operadoras estão fazendo novos modelos de negócio para poder fazer isso. A Sami nasceu já fazendo esses novos modelos de negócio que fazem com que todo mundo pense de uma forma que, cara, como que a gente vai ter sustentabilidade ao longo do tempo? Como que esse ecossistema pode se beneficiar ao longo do tempo e eu posso ter mais pessoas tendo acesso à saúde? Será que a gente não está brigando dentro de um contexto que a gente poderia estar brigando num contexto muito maior? O Brasil é gigantesco. Todo mundo que abre uma empresa fora do Brasil, próximo país de expansão, ou até mesmo, estou captando uma grana aqui para abrir uma nova unidade. Aonde vai? Brasil. São Paulo, muitas vezes, porque é onde está a maior concentração. Cara, nós somos um país gigantesco. E todo mundo olha pra gente com bons olhos. Como um potencial. Como um potencial. É a brincadeira do Brasil, o país do futuro. Mas, cara, nós temos aqui a chance de fazer diferente. Eu acredito nisso. Se todo brasileiro conseguir pensar e levantar todo dia e falar, eu quero fazer melhor a cada dia. Eu estou inconformado com o que eu estou vendo, mas eu quero trazer uma proposta de uma solução e não ficar só reclamando. Eu acho que é esse perfil que vai ajudar a transformar o Brasil. Independente do segmento. Na Sami a gente fala muito sobre isso, né? Somos francos, escutamos o outro, colaboramos, a gente é inconformado, a gente melhora a cada dia e somos velozes. E fazem mesmo, cara, essa parada. Eu falo isso, não tá lá cara, só não precisa falar, é assim, parece que conectou, notório, sabe? A cultura falada é a cultura praticada. Legal. Lógico, poxa, uma área briga com a outra? Briga. Tem uma discussão, divergência de conceito, tem, mas se não tiver, tá errado também. Se não tiver, tá errado. Você já viu uma área de comercial com uma área de produto não discutir? Não tem como. Se não tiver discutindo, tá errado. O pessoal que vai administrar as vendas ali, se não reclamar de como o vendedor vendeu, não tem. Ou vai vir o cara e falar assim, tá vendo, ó, o pós-venda lá fez cagada lá na ponta. Cara, se tá falando por quê? Porque tem pessoas que estão topando fazer um negócio diferente. Legal. E se você trouxer, pegando o nosso mundo, né? O pós-venda, com a venda, o pessoal da tramitação, sempre está alinhado com a cultura, com a visão, com o propósito de fazer diferente. Voltar lá naquele exemplo que você trouxe lá no começo. Declaração de saúde, cara. Não adianta agir de má fé em 5, 10% das vezes, porque isso daí custa depois credibilidade, confiança. Quebrar confiança, perdeu toda a credibilidade. Sim. E aí você vai fazer o quê? Poxa, ficar se desculpando, você nunca mais vai recuperar aquela imagem que você... Para construir uma imagem leva-se anos, para destruir em segundos. Então, cara, agir, colocar a cabeça no travesseiro, dormir tranquilo e falar, cara, eu fiz o melhor que eu podia hoje, eu quero fazer melhor amanhã, é o que eu acredito que a gente vai fazer a transformação do país, tá? Top. Edu, pra gente terminar, que eu sei que você é um cara que provavelmente sua agenda aí... o cara trabalha demais, galera. Esse aqui gosta de trabalhar. Eu passo aqui, ó, ele mora na minha rua aqui. Quando eu passo, ele tá lá no escritório dele lá, o bicho trabalha, de verdade, cara. Eu mando mensagem pra ele, não respondo, tô brincando, respondo sim, ele é rápido. Ele é melhor que eu pra responder mensagem. Vou voltar um passinho atrás aqui. Nós falamos muito de Sami porque é um momento atual aí, onde você tá atualmente, mas eu queria só aproveitar um pouco da sua experiência no Grupo DASA, né? O Grupo DASA, para quem não sabe, né, além da questão da parte de hospitais, laboratórios, enfim, hoje o Grupo DASA ele tem a corretora. É isso, né? Ele tem uma corretora das empresas ali. E o que a das empresas, ela não atende hoje o massificadão aí, né? O foco deles são grandes contas, é isso? Grandes contas. Tá, só porque a maior parte dos corretores hoje... quando eu estava lá era grandes contas, não sei como está agora. Sim, e grandes contas mesmo. A gente já conversou aqui, o Edu ele participou da negociação de grandes negócios aí, empresas de 2, 3 mil vidas, 10 mil vidas, 15, 20, tem de 35. Quanto tempo é uma parada dessa daí de tomada de decisão? Olha, uma empresa de um porte, de uma indústria de alimentícia, né, de bolachas. É difícil falar, né? Dá vontade de falar o nome da empresa. Né? Cara, tinha mais ou menos umas 10 mil vidas. Eu falaria, porque eu sou exibido. 10 mil vidas, tem uma de 35, tem outra de 21 mil. Nada menos começou antes de 1 ano de relacionamento, construindo isso ao longo do tempo. Aí, aquela brincadeira que a gente fala, né? Esquentar uma conta, né? Sim. Levou mais ou menos uns 7, 8 meses, para depois, na hora que esquentou, mais uns 6, 7 meses de negociação. Eu tenho um best case de uma empresa de
tecnologia no setor de alimentação, que distribui através do aplicativo vermelho, que a gente conseguiu fazer o ciclo de venda. Conseguiu fazer o ciclo de vendas em 5 meses, cara, desde a prospecção. Mas aí é tempo recorde, né? É tempo recorde, mas também tem alguns gatilhos de venda, tem algumas regras, algumas metodologias que a gente utilizou lá dentro do funil de Customer Centric, alguns eventos também que nos ajudam a criar esse relacionamento e fazer isso aqui. Porque no final das contas, o cliente compra confiança. Tá? Só que ele compra confiança e nessa empresa os caras são fera, meu, é muito bom. E trouxeram até um cara de Data Science para validar o modelo, para ver se fazia sentido o que tá falando. Que legal. E aí, por coincidência, nesse mesmo dia, esse cara entrou, a gente tinha uma pessoa que nos ajudou a defender, eu trouxe essa pessoa para falar sobre dados, e isso ajudou muito. Eu trabalhei na Nelway, né? Então isso me ajudou também a defender um pouco do posicionamento dele. E aí foi muito legal, porque essa validação final, o cara entendeu o modelo de trazer gestão de saúde, de fazer toda essa camada, mas no final das contas, que ele estava falando assim, será que esse cara está falando a verdade? Né? Então, assim, confiança, que a gente acabou de falar, e entrega com qualidade para garantir a sustentação disso é muito importante. E tá lá o contrato, lá, tá rodando. Acho que tá, né? Só para o corretor, ele romantiza muito essa parada. É tipo o garimpeiro querendo pegar aquela pepitona de ouro, assim, fala, cara, uma hora eu vou acertar a mão, uma hora eu vou pegar. Não é difícil. Cara, dentro de um contexto de estrutura, você vai falar assim, pô, o cara vai fechar uma conta como essa que nós acabamos de brincar aqui, que é verdade, mas a gente só colocou aí para vocês entenderem. Dentro da minha estrutura hoje da Bom Plano, não fecharia. E aí eu sou bem modesto em falar, na verdade sou sincero em falar, não fecharia. Por quê? Porque existe uma série de fatores que uma empresa como essa está buscando, que muitas vezes nem eu e nem você estão preparados para isso, muito menos a plataforma na qual o cara entrega. Então, assim, o que uma empresa dessa busca, Edu? Só para ficar claro para a galera, para tipo assim, o cara começar a entender um contexto geral. Cara, não é rede credenciada e valor, tá? Começa por aí. Isso também? Isso também. Mas não é o foco principal. Porque muitas vezes você acaba não vendendo, você acaba somente absorvendo a carteira para administração. Às vezes ele permanece onde está, você só traz a carteira e administra, certo? O processo de inclusão e exclusão, fatura, rateio, tudo isso é possível de ser entregue numa empresa como essa. E o cara quer desafogar o processo operacional dele. Ele fala, cara, te contratei para fazer toda a parte de representação, harmonização, estudo, reengenharia dos planos e fazer todo o processo operacional. Mas eu também te contratei para entender a ciência atuarial que está por trás. Por que eu estou gastando muito? Por que essas pessoas que estão aqui gerando senhas de internação estão acionando? Será que essa cirurgia de bucomaxilo ou de coluna, ela é necessária? Como que eu consigo reconstruir essa história? E você consegue ser preventivo, você consegue encontrar informação que essa pessoa está passando no pronto-socorro agora e não precisava. E aí o RH vai querer procurar o absenteísta, aquele cara que fica dando bypass na empresa para falar que está doente. Ou muitas vezes o cara está, de fato, com licença e precisa ser acolhido, precisa ser tratado. Só que se você fica sabendo isso, 3, 4 meses depois que o sinistro chegou, já foi. Então a gente brinca que a gente olha para o retrovisor. Então, como que as empresas cobram hoje a prestação de serviço de consultoria de saúde? Você tem que fazer o básico, mas tem que trazer essa camada de gestão de saúde. Então, a conversa com as empresas acontecendo durante a pandemia, níveis de reembolso começaram a aumentar pra caramba. Porque as pessoas começaram a morar em outras cidades. E o plano de saúde que estava atrelado a essa empresa estava o quê? Desalinhado com a capilaridade que eles estavam. E o nível de reembolso aumentou pra caramba. E aí a empresa queria entender como a gestão de saúde faria nesse sentido. Certo. E aí a corretora, no caso, uma das empresas, tinha um produto que entregava esse valor. Tinha um pós-venda dedicado pensando só em inteligência de dados, que é o Customer Success. Então essa estrutura ela é fundamental para poder suportar e dar sustentação nessas empresas. Top. Então, galera, já para desmistificar esse assunto de grandes contas aí, depois vamos marcar um outro bate-papo com o Edu para a gente falar sobre isso. Acho que é importante esse bate-papo porque a gente pode aproveitar um pouco da experiência que ele teve dentro dessa grande empresa e dentro desse grande grupo, que faz muito sentido para nós corretores. Porque se você é pequeno, cara, pode ser que seja momentâneo isso. Pode ser que você queira a vida inteira trabalhar sozinho, mas se você conseguir entender que você pode sim desenvolver uma corretora,
pode sim desenvolver um negócio que é super rentável, que De pode, gestão de saúde. em algum momento lá na frente também vender essa empresa, por que não, né? A gente tem conversado muito a respeito disso, assim, não era uma coisa que eu nem imaginava, cara, assim, às vezes a gente tá vendendo, trabalhando, você não acredita o quão longe você pode chegar, você não sabe nem o porquê que você tá fazendo. Eu não tinha ideia, Edu, de quanto valeria uma corretora, eu queria vender, só queria vender plano de saúde. E aí um dia alguém bate na porta e começa a conversar, e começa ali, eu começo a ter interesse e entender como que funciona o negócio. Aí depois conheci você me explicou um pouco mais de como funciona uma operação de aquisição de uma empresa, o que eles buscam e tal. Mas essa acho que é uma conversa para um próximo podcast, porque o Edu ele tem muito conteúdo e ele agrega muito aqui na nossa vida. Bom, então eu vou pegar aqui e finalizar esse nosso bate-papo com as considerações finais do Edu. Deixa um recado, Edu, para a galera desse mercado, para ter uma mudança de mindset mesmo, e já deixa aí também o que vocês hoje com a Sami, o que vocês esperam do mercado, aonde vocês querem chegar, qual que é o lugar aí que vocês estão buscando aí. Boa. Primeiramente, cara, obrigado pela participação aqui. Vai ter que cortar essa, tá? Essa eu errei. Corta não. Obrigado pela presença, fica à vontade, Rodrigo, sinta-se na sua casa. É que eu tô me sentindo em casa já. Tomou água aqui agora. Obrigado. No copo que não tinha água. O cara deixou sem água até agora, velho. Bora. Obrigado aí pelo convite, por participar aqui desse momento. Vai ser foda agora, né? Mas vamos lá, agora você pode pôr essa parte. O que eu vejo? Cara, quando a gente pensa em construir um modelo de negócio diferente, e a gente no setor da saúde, a gente precisa pensar sempre daqui a 5 anos. Senão a gente vai acabar sugando o que a gente tem. É igual o meio ambiente, cara. Se a gente não cuidar dele ao longo do tempo, será que a gente vai ter matéria-prima para a gente poder sobreviver? Como que eu posso me reinventar? Como que eu posso me reciclar? Então, eu acho que esse aprendizado contínuo, estar aberto a aprender coisas novas, a como fazer saúde de forma diferente, e ser também um guia, uma referência para que as empresas, para que as pessoas que estão tomando decisão comecem a pensar diferente também, né? Então, ser um agente transformador dessa saúde, da cultura, de como a gente tem que trazer para o mundo, e não só para o mundo, para o Brasil, né? Para todo mundo, a gente tem que pensar sempre no próximo, cara. Acho que se a gente sempre se colocar no lugar do próximo, a gente vai conseguir entender como que nosso serviço faz sentido. Então, assim, sustentabilidade, fala-se muito de inclusão, de diversidade, de respeito ao próximo hoje em dia, não é à toa. É porque, cara, se eu tenho uma empresa que degride o meio ambiente, cara, tá me afetando diretamente. Poxa, eu vejo um cara jogando um papel no chão, quantas vezes eu não vi? Eu tô jogando papel no chão porque eu tô gerando emprego. Cara, é ignorância total. Mas você escuta de gente com dinheiro e de gente pobre, cara. Sim, pobre não é de grana, não. É pobre de espírito mesmo, cara. É de tudo, né? E gente com grana, cara, muitas vezes é pobre de espírito muito. Porque o cara conquistou e acha que só por ter algum dinheiro ele é melhor do que o outro. Sim. E eu acho que você está na situação, você nunca é aquela situação. Então, da noite pro dia pode dar um revés na sua vida. Então, você tem que sempre pensar no futuro, no longevidade e respeitar as pessoas. Então, a saúde, se a gente pensar na prevenção, pensar no seu pai, na sua mãe, no seu ente querido, nas pessoas que estão no teu convívio familiar, no seu avô, às vezes você mora com o avô, ou alguém sempre tá, morar sozinho você pode até morar, mas sempre vai ter alguém do teu lado. Sim. Seja o seu cachorro, o seu gato, né? Cara, você tem que pensar sempre na prevenção, na saúde. E aquele negócio, se você mora num lugar que é totalmente sujo, que sua casa fica revirada, que não sei o quê, cara, e você não se importa com aquilo, será que você está cuidando de fato de você? Você está cuidando da sua alma? Você está cuidando do dia a dia? E eu acho que a gente tem outras coisas na saúde. A gente fala muito do plano de saúde, do seguro. Mas é o contexto da visão holística da saúde. Sim. A gente tem que começar a pensar assim, em como que a gente cuida da nossa vida, como a gente cuida do nosso trabalho, como a gente cuida da nossa saúde, como a gente cuida dos nossos hábitos e onde eu estou inserido, o meu fator socioeconômico, pode influenciar, não, influencia muito na vida das pessoas, e se eu conseguir ajudar a transformar esse pedaço que eu convivo
de uma forma diferente, trazendo respeito, trazendo empatia, trazendo uma melhora, escutando as pessoas e não tentando passar a perna no outro. Sim. Eu acho que esse é o caminho. E a Sami, não é porque eu tô na Sami ali, eu sinto muito isso como essência. Eu tava na DASA, eu carrego isso como valor. Até se você não tivesse sentido isso, você não teria ido, né? Não teria ido. Eu te conheço, eu sei da forma como você teria escolhido isso daí, então, você não teria eu ido. sinto muito isso, essa parceria. E, cara, é muito legal porque todo dia a gente tá pensando de forma diferente. E é isso que é importante, a gente pensar de forma diferente. Eu não quero aqui chegar e falar o seguinte, custa X reais, a preço é tanto, a rede é tanto, vai receber tanto de comissão, porque até mesmo a forma de comissionamento ela tem que ser reinventada. Sim. Porque senão você fica tendo o quê? Um custo que não está sendo aplicado para fazer uma boa qualidade de vida das pessoas. E todo mundo pode ganhar, todo mundo pode receber, todo mundo vai poder tirar o valor daquilo, porque todo mundo tem que ser remunerado pelo esforço do trabalho. A meritocracia tem que acontecer de fato, mas você tem que fazer isso como um fim, né? O meio todo de construir uma boa essência, uma ética, uma sustentabilidade, fazer isso com amor, com carinho e respeito. A consequência disso é você ser remunerado por isso, né? A recompensa que você tem. Então eu acredito muito na meritocracia nesse sentido. Pode ser um pouco utópico, no dia a dia fica meio corrido, mas se você volta, usa o aplicativo lá do Símbolo, escuta, faz uma meditação, ou se você, por exemplo, eu gosto muito de ir para academia porque é o meu momento de meditação. É onde eu descarrego minhas raivas, onde descarrego minhas coisas e eu tô pensando. Antes eu gostava de correr, agora meu joelho já não tá deixando que meu peso aumentou. Então, são esses momentos que eu busco. Tem pessoas que vão buscar de forma diferente, mas esse é o recado que eu gostaria de passar. Encontre sua forma de viver, sempre fazendo o bem, que a recompensa vem. Top. É isso, estivemos aqui com o Edu. O Edu dispensa comentários aí, meu parceiro, meu amigo. Obrigado pela presença. No futebol também você vai para descarregar a raiva ou não? Não, só para defender umas bolas voadoras. Deixar eu com raiva, né? O cara fez uma defesa esses dias, cara. O negócio piorou, né? O joelho não deixa mais jogar, eu fui para onde? Pro gol. Pro gol. Não, mas, cara, a galera não sabia que você não era goleiro. Achavam que você era goleiro raiz, tipo, goleiro de essência. Ele foi lá atrás, ele chutou a bola. Ele foi fazer uma graça. Ele saiu, eu saí da driblou área, driblei o cara. Aí deu um estourão. Aí eu dominei no peito e já dei uma pau. Aí do nada o cara como um gato, né? Cara, eu não sei de onde que eu saí voando ali. Eu falei, não vou deixar. Tomar o gol, eu olhei assim, né? O Rodrigo não vai fazer o gol do meio de campo. Eu saí correndo, só pulei, cara. Aí você desestressou e eu voltei pra casa estressado. Mas é isso. Muito bom. Galera, eu quero mais uma vez agradecer a presença do Edu, agradecer você que ficou com a gente até o final aí. Se você ainda não curtiu, não comentou, não se inscreveu no canal, cara, faça isso agora, não desliga aí, porque é uma forma de você também agradecer esse tempo que nós tivemos aqui, né, investindo na sua vida, investindo em conhecimento, investindo em transformação. Então, não é mais pra gente se sentir aqui cheio de vaidade ou coisa parecida, não, é só pra você validar mesmo que, poxa, isso fez sentido na sua vida, isso fez sentido pra você, tá bom? Então eu espero vocês no nosso próximo podcast, espero vocês no nosso próximo capítulo. Não sei se vamos conseguir superar esse bate-papo aqui, ou quem sabe eu trago o Edu novamente pra gente falar aí sobre alguns modelos de negócio de gestão pra corretora, quem sabe? Boa. Topa? Topo. Então tamo junto, Edu. Obrigado. E depois a gente fala também de tudo que deu errado e como a gente corrigiu. É isso aí. Deus abençoe, galera. Beijo no coração de vocês. Tamo junto. Obrigado, Maíra. Obrigado, galera da Desordem. Tamo juntos. Valeu.